O fim de uma vida, de uma jornada, de uma aventura. A morte, sem sombra de dúvidas, é algo que todos nós iremos enfrentar algum dia. Será o fim do nosso legado. A morte é inevitável. No vídeo de hoje, separei 15 mortes mais tristes e emocionantes do anime Naruto. O top será de acordo com minhas opiniões pessoais, as mortes que mais me emocionaram nesse incrível anime. E se o vídeo tiver bastante like, farei as mortes mais tristes de outros animes também. Eu sou o Eber, você está no canal Top 10 e seja bem-vindo a mais um vídeo. Como Naruto tem muitas mortes emocionantes, fiz um top 15 e mais 5 menções honrosas. Danzo. Sim, começo com um vilão digno de pena. Sei que geral odeia o personagem, mas mesmo Danzo fazendo várias decisões erradas durante todo o anime, o seu último ato foi para o bem de Konoha. E para ver como o anime sabe trabalhar suas mortes, até um personagem odiado como ele teve uma morte honrosa. Shisui. Mesmo não sendo uma morte tão emocionante quanto as outras que eu irei citar mais à frente, essa morte merece destaque pelo sacrifício de Shisui, que confiou o destino do clã Uchiha ao seu amigo Itachi, e se joga da cachoeira para sua morte. 根が間に入ってしまっている。残念だがもうウチハのクーデターは止められそうにない。このまま木の葉が内戦を起こせば他国が必ず攻め入ってくる。まず戦争になる。こと天津神を使いクーデターを止めようとした矢先、団蔵に右目を奪われた。奴は俺を親友も狙われる。その前にこの目はお前に託す。静井。頼めるのは親友のお前だけだ。この里、内葉の名を守ってくれ。安心してくれ、静井。Shubasama e Gaara. Essa é uma morte muito comentada pelos fãs, mas eu não me emocionei tanto assim como nas próximas que eu irei comentar. Após uma batalha difícil, onde ela e a Sakura derrotaram o Sasori, Shubasama fez um jutsu proibido para trazer o Gaara de volta à vida. O Gaara também já havia se sacrificado para proteger a Aldeia da Areia, contra a investida da Akatsuki. Essa morte foi uma despedida digna, já que a Shubasama deu sua vida em troca de reviver o Gaara. 今は疲れて寝ちゃったけど、ばあちゃんも里に帰ったら元気に。いや、違う。千代葉は死んだんだ。にも笑い出しそうな、そんな安らかな顔をしておるよ。はい。 Kisame. Mesmo sendo capturado, Kisame provou com sua vida a sua lealdade a Akatsuki. Ele se suicidou para não vazar informações sobre a organização. Foi uma morte de peso, para o personagem foda que ele era. 慌てることはない。いくらこの人でもこの状況、もう何もできないさ。僕が捕らえる。イタチさん、あなたの言った通りですね。死に際の自分は私はろくでもない人間でもなかったようです。自分の口寄せしたサメに己を食わせるなんて、もうかなり弱ってた。俺たちを前に逃げられないと踏んだんだ。 Deidara. Em uma batalha incrível contra Sasuke, Deidara foi forçado a usar sua última carta na manga. E digamos que mesmo ele tendo feito um alto sacrifício, pelo menos para nós fãs do personagem, foi bem triste sua morte. Ele morreu querendo provar o valor da sua arte. Katsu. Sasori.
A história de Sasori é bem triste, o que fez ele se tornar um vilão que abandonou a sua própria humanidade. Praticamente outro suicida da Akatsuki, já que ele deixou sua avó o atingir, e a Shiuba-sama estava usando as marionetes, que era semelhante a seus pais, e com um ataque mortal, a única parte humana que ainda tinha o Sasori se deu por um abraço de seus pais, que cravaram espadas em seu coração. Uma morte bem significativa e emocionante. Yahiko. Motivado pela paz, Yahiko trilhou seu caminho até o fim, buscando tornar o mundo um lugar melhor. Ele morre nos braços de Nagato, para então proteger a Konan, provando com sua vida o que é realmente uma amizade. Konanと何としてでも生き延びろ。お前はこの世の救世主だ。本当に。Nagato. Nagato cometeu crimes pelos quais jamais conseguiria pagar. Ainda assim, é difícil não se comover quando Naruto usou seu discurso no jutsu e ele decide abrir mão da própria vida para salvar as vítimas do ataque a Konoha. É impossível não se emocionar, mesmo sabendo de todas as atrocidades que ele já tinha cometido. Naruto, omae datta, hontou. Rin. Outra morte bem emocionante e triste. Foi quando Rin escolheu morrer para proteger Konoha, e pelas próprias mãos do Kakashi, seu amigo ou amado. Não sabemos ao certo se Kakashi também gostava dela dessa forma, mas com certeza foi muito impactante essa cena, principalmente porque isso mudou bastante a personalidade do Kakashi. Obito Uchiha. Ele teve um passado bem chocante. Quase morreu para salvar a Rin e o Kakashi, e depois viu o próprio Kakashi matando sua amada. Então ele fica meio que doido das ideias, e junto com Madara faz um plano para criar um mundo utópico. Só que no final ele acaba entendendo todo o mal que ele causou, e ele morre com dignidade, tentando pôr um fim nos planos de Kaguya. Shikaku Nara e Inoue Yamanaka. No ápice da guerra, Madara percebeu que a chave para derrotar a Aliança Shinobi era cortar o mal pela raiz, explodir a base de comando que coordenava todos os ataques. Shikaku e Inoue, dois dos ninjas mais inteligentes da vila, sabiam que estavam prestes a morrer, mas escolheram se sacrificar pelo futuro de seus filhos. Em seus momentos finais, ao invés de fugir, eles projetaram para todos os ninjas da Aliança Shinobi uma estratégia final, para pôr fim a Biju de 10 Caudas. Seus filhos Ino e Shikamaru ouviram suas últimas palavras quando a base foi pelos ares. Mas como não tem tempo para a luta em guerra, eles seguraram suas lágrimas para fazer o sacrifício dos pais valerem a pena. Foi uma cena bastante emocionante. Neji. É com certeza uma das mortes que os fãs de Naruto não aceitam até hoje. Na minha opinião, foi uma morte triste, mas um pouco mal trabalhada. Neji foi um poderoso ninja e um personagem muito amado pelos fãs. Por isso, foi tão difícil ver ele partindo de uma forma trágica. Com tantas formas de defesa que ele tinha, ele foi servir logo de escudo, para proteger Hinata e Naruto, e dando assim o fim ao eterno gênio Hyuga.
命は一つじゃ。Zabuza e Haku. A primeira sessão de mortes do anime já foi muito triste. Dois dos personagens até então vilões do arco inicial de Naruto, o demônio da névoa oculta usava Haku como arma, e não demonstrava se importar com ele. Mas no último momento de vida de Haku, Zabuza percebe o quanto ele fora importante para ele, então decide se juntar ao seu pupilo. Dessa forma, Zabuza e Haku morreram lado a lado, numa das cenas mais bonitas e emocionantes de todo o anime. Asuma, o grande mentor do time 10, morto pelo dueto imortal. Asuma se despediu de cada um de seus alunos, dando conselhos a cada um deles. Mas a reação de Shikamaru é de longe a que mais fere nessa cena. Asuma morreu sabendo que seria pai, e antes da sua morte, ele implora por Shikamaru cuidar do seu filho. Foi de partir o coração essa cena. Kimochi. ジョージ、イノ、早くしろ。私は医療忍術を。もういい。もう俺はここまでだ。頼んだぞ。シカマル。 Minato e Kushina. Mal Naruto nasceu e já estava perdendo seus pais. Um dos momentos mais tristes do anime. As últimas palavras de Kushina e Minato foram de quebrar o coração. Foi realmente triste ver o quão feliz poderia ter sido essa família, se não fosse por causa da Nove Caudas. これで安心だ。クシナ、もう命が持ちそうにない。当分は会えない。今ナルトに言いたいことを言っておこう。ナルト、好き嫌いしないでいっぱい食べて大きくなりなさい。 Itachi. A primeira morte frente a Sasuke já foi emocionante, mas a segunda morte, onde o Itachi conta toda a verdade para o seu irmão, enquanto o efeito do Edo Tensei estava acabando, foi de partir o coração. Suas últimas palavras foram emocionantes. Você não precisa me perdoar. Apesar de tudo, saiba que eu sempre vou te amar. 俺のことずっと許さなくていい。お前がこれからどうなろうと。俺はお前をずっと愛している。Kimimaro. Mesmo guiado pelo mal, Kimimaro sempre foi carismático. Em um combate brutal contra Gaara e Rock Lee, a sua doença atinge um estado terminal. E protegendo quem ele sempre amou, Kimimaro deu seu último suspiro, ainda atuando em batalha. Por mais que um pouco esquecida, eu me emocionei demais com essa morte. Ele é aquele que deu sentido à minha vida! Mas como gente como você pode entender? Ele tá morto. Hiruzen. Mesmo lutando em desvantagem, Hiruzen sacrificou a sua vida para salvar Konoha, de uma desgraça que seria ainda maior. Foi de partir o coração. Ele lutou por seu povo até o fim, e sua morte foi sentida por todos na vila. Nessa que foi a cena mais triste de toda a fase clássica. Aquela trilha sonora tocada no funeral do terceiro Hokage ajudou a cena a ser ainda mais emocionante. Isso. Seus braços são inúteis para você agora.
Conan. Conan viu todos os amigos dela morrerem, e no seu ato final, vagando rumo à paz, Conan trava um combate mortal contra Obito, em um dos combates mais épicos do anime. Ela infelizmente é silenciada. Não teve como segurar lágrimas nessa cena. A personagem me conquistou e morreu no mesmo episódio. Foi demais pra aguentar. 私もナルトを信じてる。今度は彼が平和の架け橋になる男だと。現実をかけ終わった時、お前も終わる。リンネガンの場所を吐かせてからだがな。A morte da Kurama. A Biju, que no início do anime era vilã e rivalizava muito com Naruto. Com o passar do tempo, formaram um laço de amizade muito forte, e para proteger Naruto, ela mentiu para que Naruto usasse o modo Baryon, um novo modo de combate, para ele enfrentar o Otsutsuki mais poderoso. E, infelizmente, Naruto descobre mais tarde o risco que essa técnica tinha. Ele queima toda a energia vital da raposa, sacrificando então assim a Kurama, que agora era de fato sua leal amiga. E por mais emocionante que tenha sido essa morte, ela aconteceu apenas em Boruto. E por conta disso, eu não irei classificar ela entre as 15 posições no top. 無茶してるとあっという間にこっち側へ仲間入りだぜ。クラマ、行かないでくれ。Jiraiya. O legado do velho tarado termina de forma dramática. A batalha contra Pain foi suficiente para marcar a memória de todos. O Ero Sennin foi uma das pessoas mais importantes na trajetória de Naruto. Jiraiya era a figura mais próxima que Naruto tinha de um pai. E como seu mestre, Jiraiya ensinou tantos novos poderes como um novo modo de viver para o Naruto. Essa morte foi a mais emocionante do anime. Não deu para segurar as lágrimas. Jiraiya foi de longe o personagem que mais deixou saudade no anime. Kamida. Jiraiya-chan, fique! と LINE のメッセージナルト、予言の子は間違いなくお前だ。あとはジライア高血物語。これでちったマシになったかの。 Vamos cortar esse clima de tristeza, clicando no like, se inscrevendo no canal e sinta-se à vontade para comentar, compartilhar o vídeo, e se você quiser sugerir temas de vídeo para o canal, pode me pedir lá no Instagram. Então obrigado por sua audiência, por sua paciência e nos vemos nos outros vídeos do canal.